não é? Esta coisa não é comigo. Eles, e daí neste eles, não é? Dizendo eles, os políticos, são todos corruptos, não é? E absolutizando e naturalizando o fato, não é, de sermos seres políticos como sendo alguma coisa de alguém em específico. Então, eu quero passar um pouquinho aqui a história para vocês, não é? Eu queria pegar a Grécia, a Idade Média, aquilo que normalmente os historiadores, os filósofos fazem, é localizar um pouquinho na história. O que eu queria fazer? Queria dizer que existem especialmente dois modelos políticos com os quais nós nos relacionamos hoje. Ou você pensa a política de uma forma antiga, ou você pensa de forma moderna. E em seguida eu vou mostrar como é que... Não é? Ou você é um cidadão que fala em nome de uma democracia que tem sua fundamentação teórica, filosófica na antiguidade, ou você tem um pensamento político, e as duas coisas não são excludentes, um pensamento político que tem sua base num pensamento moderno, não é? E em seguida eu passo a distinguir um pouquinho melhor isso. Eu preparei assim, eu vim acompanhado de vários livros, para se faltar inteligência, não é? Os autores me ajudam, mas um em especial, um texto em especial que vocês têm aí, que eu já utilizei. Eu terminei o mestrado na PUC em Educação em 2003. A minha dissertação de mestrado chamou-se A Educação Política dos Professores e a Formação para a Cidadania. Minha preocupação no texto era exatamente entender se o professor, na hipótese de ele participar de um sindicato, por exemplo, e de ele ser engajado politicamente, se ele poderia significar, as suas aulas poderiam ter um resultado melhor ou não. A consciência política do teu professor, a participação dele ou não num sindicato, num partido político, numa manifestação pública, numa praça, em relação à ficha limpa, em relação aos funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa. Essa participação, esse engajamento, significa que este professor, a minha preocupação na dissertação era esta, não é? Entrevistei professores e eu estava buscando entender isto. Se este professor pode ser um sujeito que educa com mais competência, com mais qualidade e educa politicamente também o seu estudante, o seu aluno. As minhas conclusões, obviamente, com todos os questionamentos que nós podemos ter para uma pesquisa científica, foram, não é, que realmente o professor que é engajado, que não fala de um conteúdo abstrato, de um conteúdo que não tem a ver com a sua existência, com a existência do professor e do estudante, esse professor ele tem condições de atingir, sim, e de levar os seus alunos a compreender, não é, um pouco mais o seu contexto social, econômico e quando os conteúdos teóricos, filosóficos, sociológicos, técnicos de áreas específicas, não é, formação tecnológica, quando ele dá sentido a isto e ele chama, não é, para a compreensão desses conteúdos, portanto, filosóficos, sociológicos, técnicos, quando ele diz, olha, mas isto tem uma base material, isso tem uma história real, essa história real é a história da sociedade onde você vive. E aí você demonstra, inclusive, que o conhecimento científico pode ser ideológico, não é? E eu discuto isso com praticamente todos vocês quando tenho aula, não é, lá no curso de filosofia. Nós falamos sobre ou teoria do conhecimento, ou nós conversamos sobre epistemologia. Quando dou aula no direito, não é, nós falamos sobre ciência política e sobre política. Eu acabo dizendo que o conteúdo, não é, ele não pode ser estéril, que você tem que dar sentido à teoria que você está estudando e tem que compreendê-la como se esse texto é o único texto, não é, importante e fundamental para você se formar naquela área que você está pesquisando, que você está querendo se formar. Mas então, na verdade, o título, não é, para você que odeia política,
com a forma de a gente, nós pretendíamos, não é, ter aqui algumas pessoas. Os amigos, como disse, vieram, não sei se pelo título, não sei se nós queríamos, não é, chamar pessoas que realmente odiassem política. Eu imagino aqui que se eu perguntasse, eu pensei ontem assim, será que eu pergunto para escreverem no papel e depois eu leio a resposta? Por que você está aqui? Se você está, deve odiar a política. Não é? Mas se não odeia, quer dizer, por que você, então, se você gosta, por que você gosta? Nós teríamos que ter uma justificativa, ou para odiar, sem querer ser aqui maniqueísta, que você tem que odiar, ou inversamente, você tem que amar, não é? Que pode ser sim ter o meio termo aí entre as coisas, mas eu gostaria que você pensasse e fizesse um exercício, não é? Dizendo assim, pensando o seguinte, por que eu gosto ou por que eu odeio? Ou odeio ou amo? Se é que eu odeio ou amo. Não é? Mas neutralidade, nesse momento, como disse, não pode existir. Eu gosto, que me inspira e nunca esqueço, não é? Eu fiz a minha dissertação usando um texto, não é? De um pensador que não é considerado mesmo como filósofo, não é? É muito mais um poeta, um dramaturgo, um crítico, não é? Mas não um filósofo, que é esse texto que me inspira sempre a falar, a trabalhar, a fazer política, não é? Que é o texto do Bertolt Brecht, que vocês têm, não é? O pessoal da organização colocou já lá no folder. Eu queria ler isso daqui com vocês, não é? O analfabeto político. Eu acho maravilhoso quando explorado e entendido esse texto aqui. Não é? Ele tem um significado enorme e fala com uma simplicidade aquilo que eu penso que todo cidadão deveria compreender. Eu leio, não é? E em seguida, qualquer dúvida nós conversamos aqui. Mas o significado da minha fala, obviamente que, não é, como disse aqui, vocês não odeiam política. Vocês gostam, por isso estão aqui, abriram mão, não é, lá de ficar dormindo, abriram mão de ficar lá limpando a casa, de ir ao shopping, que está chovendo, então a gente vai mais ao shopping do que ao parque no dia de hoje, não é? E vieram aqui. E qual é o significado? Se você compreendeu e aceitar o que está escrito aqui, concordar, não é? E eu não quero apenas criar consenso, inclusive eu vou falar aqui que o dissenso e a desobediência civil eu vejo como uma virtude cívica, uma virtude cidadã. Daí sobre o que eu acho, não é, das manifestações gregas, das manifestações francesas, das manifestações dos brasileiros aqui, não é, na Câmara, não é, aqui no Paraná, na Assembleia Legislativa, o que eu acho sobre, mas eles quebraram e foram violentos, quebraram a porta, entraram